Fala pessoal, mais um conteúdo aqui para vocês, dentro daquela nossa trajetória, né, de falar sobre as 20 habilidades que um profissional, né, do século 21 precisa ter. Então hoje nós vamos falar sobre resolver conflitos, né? Isso é muito importante. A grande maioria das pessoas, elas querem se esquivar dos conflitos, elas não querem ter conflitos, e aí você acaba gerando, na verdade, um outro problema, que é a famosa zona de conforto, que quando você não está, né, enfrentando os seus conflitos, os seus problemas, na verdade você não está crescendo. Você não está se desenvolvendo. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como fazer isso, como melhorar o seu dia a dia e tornar a sua vida mais produtiva. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E esse aqui é o nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve se você ainda não está inscrito, acione a sinetinha que você passa a receber notificações de quando a gente coloca um conteúdo novo aqui para vocês. É muito mais do que dinheiro isso que a gente está fazendo. A gente coloca aqui, na verdade, conteúdo para que as pessoas e as empresas sejam cada vez mais empreendedoras, para que as empresas e as pessoas cada vez tenham mais resultados. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque isso faz com que a gente desenvolva melhor o nosso país. E se você não me conhece ainda, abaixo aqui tem uma relação de links onde você pode acessar e me conhecer um pouco melhor, você entender qual é a minha trajetória, quais são os meus projetos, né, quais são os serviços que eu disponibilizo de repente para que a gente possa interagir e aí você, né, colocar algum desses serviços dentro do seu dia a dia, da sua empresa aí. Então vamos lá. Hoje a ideia é a gente falar dessa questão de resolver conflitos, né, porque os ambientes de trabalho, os locais onde a gente convive, geralmente os conflitos existem. E a gente, na verdade, não sabe, né, não tem uma metodologia, não tem uma lógica de resolver esses conflitos. E os conflitos são muito importantes, né? Porque faz com que a gente cresça. E se você não sabe fazer isso, se você não tem essa cultura de desenvolver, de melhorar o ambiente de trabalho baseado nos conflitos, você fica naquela cultura de alguém tem que vencer e alguém tem que perder. Isso acaba sendo muito ruim porque não torna o nosso dia a dia produtivo, não torna o nosso dia a dia no ganha-ganha. Que o nosso grande objetivo é fazer com que as empresas ganhem, com as pessoas se transformem cada vez mais para que a empresa possa ganhar. E é baseado na resolução de conflitos que, né, isso precisa acontecer, tá ok? Porque só através dos conflitos, através das divergências, é que a gente cresce, é que a gente sai da zona de conforto, tá ok? E resolver conflitos não é briga, né? Na verdade, é criar um cenário de cooperação, fazendo onde cada um tem uma sugestão, cada um tem uma opinião e faça isso crescer cada vez mais para resolver aquele problema, para resolver aquele conflito, tá ok? Isso tudo é causado pelas experiências ruins que a gente já teve, pela nossa formação, pela nossa educação, né, que não promove essa resolução de conflitos, tá ok? Só que nós temos que entender que conflito é normal, ele sempre vai existir. E a gente precisa utilizar uma palavra que eu curto muito, que é a famosa cooperação. Eu preciso, dentro de um cenário de dificuldade, ter cooperação de diversas pessoas, de diversas formas de pensamento, isso que é importante, tá ok? E aí, nesse ponto, a comunicação ela precisa funcionar, né, que foi outra coisa que nós falamos no outro vídeo. A comunicação ela precisa ser simples e objetiva. As pessoas precisam saber o que estão fazendo, aonde vão chegar, quais são os objetivos, precisa estar claro isso. Dessa forma, eu começo a entender o que cada um pensa, qual a opinião de cada um, eu vou ouvir a opinião das pessoas, eu vou entender o que está acontecendo, tá certo? O que cada um tem como sentimento daquela situação, tá certo? E diversificar essas opiniões ela é muito importante. Em muitos casos, eu preciso até interpretar essa opinião, entender de fato o que a pessoa está pensando. Porque muitas vezes, naquela linguagem que ela está falando, né, a grande maioria das pessoas acabam não entendendo. E nessa trajetória é muito importante ter calma, ter paciência, porque cada um tem uma velocidade, cada um tem uma forma de enxergar as coisas que são apresentadas, então tem que ter muita paciência e muita calma. Tá, okay? Um exemplo que eu gosto de dar muito nessa situação é o caso da Toyota, né? Ela introduz dentro do seu dia a dia cenários de crise, cenários de conflito, porque ali está controlado, qualquer coisa ela volta, né, e restabelece a condição anterior. Então ela gera o próprio conflito para que ela possa identificar quais são as causas e aí ela passa a melhorar esse processo. Então veja que, né, uma maneira inteligente de você atuar no dia a dia. Você mesmo gera o seu conflito, você mesmo gera a sua crise interna, vamos falar assim. Atacando a causa, eu tenho a solução daquele processo e eu estabeleço um novo padrão, ok? Um outro exemplo que eu gosto de trazer, eu faço arte marcial
E aí, dentro da arte marcial, você tem que entender qual é o ataque do oponente. Você tem que entender o que o oponente está querendo, né, com aquele ataque. Então você olha a visão dele, você passa a entender a visão dele, você passa a entender o sentimento dele, e aí depois disso é que você aplica a técnica. Olha que situação legal, né? Você entende o que o oponente quer, e aí a partir da situação do oponente, a partir do cenário que o oponente se encontra, você aplica a técnica correta. Então, resolver conflitos é nada mais do que isso, é você entender quais são as variáveis, quais são os pensamentos, quais são os cenários que estão sendo colocados naquele momento, e a partir desse entendimento, dessa compreensão do que está acontecendo, eu dou uma solução. Isso vamos dizer assim, é a fórmula de resolver conflitos. Okay? E se você não está tendo conflitos, isso significa que você não está crescendo, você está na zona de conforto. Então analise bem o teu cenário. Okay? Pense uma outra analogia que eu curto muito, né, para geração de conflitos, aquela coisa toda, é você fazer a analogia com uma caixa de ferramentas. Se você só tem martelo dentro da sua caixa de ferramentas, você só está dando um tipo de solução. Você não tem outras opiniões, você não tem outras alternativas, você só vai dar martelada. E nem sempre os nossos problemas se resolvem com marteladas, tá ok? Esse é o, por hoje é só, esse é o que eu queria passar aqui para vocês. Essa questão da resolução de conflitos é muito importante, porque faz com que a gente cresça, faz com que a gente crie novos cenários, novas oportunidades. Se você curtiu, dê um joinha pra gente, isso é muito importante para o nosso canal. Faz com que o YouTube divulgue para mais pessoas e compartilhe aí se você acredita que esse conteúdo serve para outras pessoas. Faça ele chegar nessas pessoas que você acredita que precisa assistir esse conteúdo, tá ok? Por hoje é só. Queria deixar um abraço, um agradecimento para todos aqui e deixe seus comentários aqui abaixo que eu quero te conhecer. Um grande abraço, até a próxima.